Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou Samuel Marota, programador das salas de cinema do Centro Cultural Unimed BH Minas. Essas salas que vão agora completar um ano em março, estão num processo bem interessante assim de programação. Um ano, né, que é uma coisa muito recente, né, uma programação muito recente, uma sala muito nova e que requer um monte de coisa, né? Assim, e sobre essas coisas é que, por isso que eu resolvi, né, assim, a partir dessa experiência da retrospectiva 2022, propor essas rodadas de debates com programadores e programadoras espalhadas Brasil afora, né? Eu vou aqui gostaria até de citar quem são as pessoas envolvidas nessa retrospectiva, que é a Elisângela Dantas, do Cinecultura de Palmas, a Eve Mota, do Cine Casarão de Manaus, o Fabrício Cordeiro, Cinecultura de Goiás, a Kênia Freitas, do Cinema do Dragão, de Fortaleza, Luiz Fernando Moura, do Cine Teatro do Parque, em Recife, a Lívia Cabreira, do Cine Arte UF, de Niterói, o Marcelo Cordeiro, do Cine Teatro Recreio de Rio Branco, Acre, o Marden Machado, do Cine Passeio de Curitiba, e o Vitor Grazi, do Cine Metrópole de Vitória. A retrospectiva é uma coisa, né, assim, muito comum em boa parte das salas de rua Brasil afora, e com a nossa não ia ser diferente. É sempre uma programação muito bacana, né, porque é uma espécie de resumo, cada um à sua maneira, daquilo que aconteceu enquanto programação comercial ao longo do ano. Tem até um exemplo interessante que vem lá de Fortaleza, que é o Retrospectativa, que não é só cinema, não são só os filmes que foram programados ao longo do ano, mas também algumas coisas paralelas, algumas mostras paralelas, sessões inéditas, por exemplo, que é bem interessante. Eu resolvi fazer uma coisa talvez um pouco diferente da retrospectiva, porque eu sempre acho muito interessante no final do ano as listas, né? Que sempre pipocam em todos os lados, dos melhores filmes do ano, ou dos destaques do ano. E eu resolvi fazer isso para a retrospectiva 2022, em que eu convidei esses 10 programadores e programadoras de uma coisa deliberadamente, digamos, desregionalizada, não regionalizada, que tem, enfim, cinema do Acre até Curitiba, né, passando por todas as regiões do Brasil, que eu acho que isso tem a ver também com uma curiosidade mesmo minha de saber quais são os desafios pensando mesmo nas cidades, nas regiões, assim, até que quais são os desafios, inclusive para poder dialogar com as distribuidoras e com o poder público, né? Como que cada uma das salas se programa, digamos assim, né? E cada uma desses 10 programadores escolheram os 10 destaques do ano. Eu chamo de destaques porque eu não sou muito a favor de falar os 10 melhores, né? Porque cada um tem uma forma de selecionar esses filmes, de lidar com esses filmes, né? Pode ser, inclusive, que a pessoa nem ache necessariamente o melhor filme ou o que mais gostou, mas acha importante constar ali na lista. Eu acho que curadoria também é isso, né? Assim, você não programa só aquilo que você acha a coisa mais linda do mundo, mas você programa também coisas que têm lá a sua importância histórica, contemporânea e que vai gerar discussões interessantes. Os filmes escolhidos, bom, enfim, só falando aqui também de como que foi esse processo, né? Então, cada um escolheu 10 filmes, e os mais votados dessa lista de 100 filmes, né? Entraram na programação. E aí foi Drive My Car, e o Buco, Licorice Pizza, Marte 1, Memória, Não Não Olhe, O Acontecimento, Os Primeiros Soldados, Pequena Mamãe e Vitalina Varela. É, e hoje, como para abrir, né, essa rodada de conversa com programadores e programadoras, nós temos aqui o Vitor Grazi, que é programador do Cine Metrópolis de Vitória, e o Fabrício Cordeiro, que programa o Cinecultura de Goiânia. Muito obrigado pela presença de vocês. Ainda tem uma curiosidade aqui interessante, né, que o Vitor também é produtor executivo dos Primeiros Soldados, do Rodrigo de Oliveira, que foi para mim o filme que mais me impactou no ano de 2022. Eu até escrevi um
pequeno parágrafozinho sobre o filme falando disso, falando inclusive da própria trajetória do Rodrigo, assim, que acompanha desde o primeiro filme, que o primeiro filme, inclusive, o primeiro longa com você, né, Vitor? Qual que é o nome mesmo do filme? Esqueci. Desculpa, é o As As Horas Horas Vulgares. Vulgares. As Horas Vulgares. Então, eu convoco aqui, vamos começar por essa ordem, sugestão do próprio Fabrício. Eu vou pedir para você, Vitão, se apresentar, falar da sua trajetória até, enfim, chegar na programação do Cine Metrópolis, e eu vou aqui colocar um cronômetrozinho para a gente conseguir organizar melhor o tempo. Muito obrigado pela presença. Vitor, que só falando aqui, que isso vale para o Fabrício também, né? Que é uma pessoa que eu sempre, desde que comecei nessa empreitada de programar a sala de cinema, todas as coisas, todas as dúvidas que eu tinha, todas as questões, era a primeira pessoa com quem eu falava. Então, assim, tem um papel importante demais aqui para as salas do Centro Cultural de BH Minas, para mim também. Então, obrigado por tudo e chegar nesse um ano de programação das salas. É, assim, a coisa acontecendo bem, com as mostras, com os filmes em cartaz, o público aumentando, assim, para mim é bem legal. E aí, se vocês dois são partes muito importantes desse processo para mim, e muito obrigado pela presença. Então, assim, Vitor, vai falar assim da sua trajetória e de como as coisas aconteceram até você chegar no Cine Metrópolis. E depois, logo depois de você, eu vou dar um tempinho aqui, eu vou pedir para o Fabrício também fazer a mesma coisa, se apresentar até o momento em que ocupou essas respectivas salas lindas. Muito obrigado pela presença de vocês. E, só antes disso, um agradecimento especialíssimo à Rosana, Rosana e a Laís das Libras. Rosana que está sempre, desde o primeiro momento das salas também, na mostra do Clube, desde a mostra do Clube da Esquina, que abriu as salas do Centro Cultural Médio de BH Minas até agora, assim, sempre esteve presente conosco. Muito obrigado pela presença. Agradeço imensamente também a Lui, que organizou para a gente esse debate. Agradeço também ao Clério, que produziu, né, as salas e vai editar esse debate, e a Carol Antunes, que está também comigo desde o primeiro momento da abertura das salas e que fazendo um trabalho incrível de produção executiva, com esse tantão de mostra ao mesmo tempo. Nós somos 6, né, Carol? Então, assim, muito obrigado mais uma vez. Agora sim, Vitor, passo a palavra a você. Valeu. Boa noite, obrigado, Samuel. Obrigado pelo convite, tanto para fazer parte dessa retrospectiva, né, como um dos que compuseram assim, essa lista de destaques, e também pela oportunidade de a gente conversar, debater, trocar ideia aqui, né, com você, com o Fabrício. Então, obrigado a toda a equipe do Centro Cultural Unimed Minas. Bom, minha trajetória, como você deu a dica aí, ela começa em outras áreas, né? Nem no audiovisual exatamente, eu estudei jornalismo, então venho do jornalismo. Acredito que é algo comum também para uma parte das pessoas que trabalham com cinema no Brasil. É, mas quando eu começo a trabalhar com cinema e audiovisual, eu começo realizando e produzindo, assim. Então, primeiro eu comecei como realizador e depois como produtor executivo, funções que eu desempenho até hoje com certa regularidade. Os Primeiros Soldados é um exemplo, assim, um filme mais recente, uma longa-metragem produzido no Espírito Santo, dirigido pelo Rodrigo de Oliveira, que é meu sócio na Pique Bandeira Filmes, e um filme que a gente lançou ano passado e no qual eu não votei, não está entre os meus destaques dos 10 melhores de 2022, um mínimo de isonomia assim para participar, né? Então tem esse desafio assim às vezes também de conciliar, embora eu acho que é muito fácil, porque no fundo o meu papel no Cine Metrópolis é um pouco de tentar dar conta de uma diversidade mesmo de filmes e de uma ampla gama assim de produções brasileiras principalmente e de privilegiar o cinema produzido no Espírito Santo. Então a gente, né, nada mais natural às vezes também do que programar algum filme que você estava envolvido ou direta ou indiretamente, mas filmes de pessoas conhecidas e que você acompanhou a trajetória e que ou às vezes você trabalhou junto em algum momento da carreira. Acho que isso é normal porque se trata de uma sala pública, uma sala
que tenta dar espaço para todos. Então, também, esse desafio, assim, acho que é um desafio bom, assim, fácil, esse de não misturar as funções de produtor ou realizador e programador. Bom, então minha trajetória vai chegar na programação do Cine Metrópolis em 2014. Eu sou funcionário público federal, né, concursado da universidade. O Cine Metrópolis é uma sala mantida pela Universidade Federal do Espírito Santo, uma sala que tem origem no movimento cineclubista desde os anos 70, uma sala que vai completar em breve, não exatamente como sala de cinema, mas tem uma origem de 50 anos aproximadamente. E esses movimentos cineclubistas ele começa na universidade de forma difusa, exibindo em 16 milímetros em diversos centros de ensino, salas de aula, em diversos campi, inclusive da universidade, e que depois, a partir dos anos 80, começa, digamos, a funilar e chegar numa conformação, num formato de sala de cinema. De início, uma sala que exibia em 16 milímetros, depois uma sala que passa a exibir em 35 milímetros, e que ao longo da história foi ganhando alguns nomes até se estabelecer como Cine Clube Metrópolis. Hoje a gente chama de Cine Metrópolis, no final dos anos 80. Essa sala, desde 1994, ela ganhou um auditório definitivo, digamos assim, uma sala de exibição definitiva, e relativamente grande para os padrões de cinema, né, em atividade hoje, 240 lugares, e que é mantida pela universidade. É uma das, digamos, raras salas de cinema universitárias que funcionam somente como salas de cinema, e não um auditório multiuso, etc. Tem esse desafio de então também conviver, né, com às vezes contextos políticos e econômicos desfavoráveis para as universidades e instituições federais de ensino. Então a gente ficou muito orgulhoso, assim, feliz com o investimento que foi feito em 2021, que foi a compra, um investimento, né, na atualização do sistema de projeção da sala, quando foi adquirido um servidor DCP, que é o padrão da indústria hoje, e toda a troca também do sistema de som, uma nova tela, o que deu, talvez, um novo gás para a sala. E, historicamente, eu organizaria assim, até a trajetória da sala assim, como, né, um novo momento, digamos, de 2021, ou 2022, porque ela permaneceu fechada mesmo com equipamento novo até abril de 2022, quando a pandemia de fato foi controlada. Mas de abril de 2022, né, ainda nem completou um ano. Agora em diante, eu acho que é um novo momento da sala em que a gente está também redescobrindo, né, uma série de fatores, inclusive num contexto pós-pandemia que é muito delicado e tem várias questões que a gente pode conversar aqui hoje. Para a sala de cinema, né, teve um impacto muito relevante. Então eu entrei na universidade em 2014, concursado como produtor cultural. Então, né, a princípio, poderia trabalhar na Secretaria de Cultura da universidade, que tem um teatro, tem uma galeria, tem uma editora, uma livraria, que produz eventos, tem um coral, etc. Mas poderia trabalhar em qualquer dessas áreas, mas fui designado para a coordenação do Cine Metrópolis e na função de programador. O que me deixou muito feliz, porque é uma sala na qual eu me formei como espectador, como cinéfilo. Eu entrei na universidade, estudei na Universidade Federal do Espírito Santo, de 2002 até 2007, e foi o período que eu tive mais contato com a cinefilia, digamos assim, né? Eu venho do interior, não tinha uma sala de cinema na cidade onde eu vivi a maior parte da minha vida, onde eu tinha vivido a maior parte da minha vida. Então, o Cine Metrópolis me deu a oportunidade de conhecer mesmo o cinema mundial, especialmente cinema brasileiro, que sempre foi uma característica da sala, a programação de cinema brasileiro, o que é um recorte curatorial também já adiantando. E então eu me formei em 2007, depois regressei como funcionário em 2014. Em 2015 a gente começa então a programação da sala, só que exibindo um misto ali de filmes de arquivo ou de filmes de patrimônio em 35 milímetros. Naquele momento a gente tinha o projetor bastante ativo, assim, e arquivos digitais.
mas ainda sofrendo com a falta desse sistema padrão da indústria. Então, a gente não conseguia exibir vários filmes. Então, a gente lidou de 2015 até 2020 com essas restrições de possibilidade de programação. Inclusive de alguns filmes brasileiros que eram lançados primeiro, né, em DCP e depois eram disponibilizados em Blu-ray ou em arquivos digitais. A gente sempre tinha que esperar um pouco e com isso às vezes a gente chegava atrasado em alguns filmes. Eu acabei ficando um período de licença da universidade, 2017 até 2020, e a sala continuou com outro programador, que é o Valdir Segundo, e em 2020 eu retornei, né? A pandemia veio logo depois e a gente fechou e reabriu em abril de 2022. Acho que essa é a trajetória até esse momento presente. Eu trabalho, né, só concluindo, então, a equipe de programação hoje é composta por mim e por mais três estudantes do curso de cinema e audiovisual da universidade, o que é muito legal, porque eles, né, são estagiários da programação, se envolvem no dia a dia da sala, tanto na curadoria quanto na produção de cópias e na divulgação. A gente cuida de tudo, nós quatro. E claro que tem uma equipe administrativa também que dá o suporte, né, de contábil, financeiro, comercial da sala. Tem a gestão da Secretaria de Cultura da universidade, que é muito importante. Tem uma equipe de produtores culturais nos outros espaços, mas a programação do Cine Metrópolis é composta atualmente por mim e três estagiários, Gabriela, o Júlio César e a Giovana, o que é muito legal porque também aproxima assim a sala do curso de cinema e audiovisual de uma nova geração também de cinéfilos, espectadores de cinema, pessoas e estudantes que vão estar produzindo seus primeiros ou vários filmes em breve. E acho que dá uma atualizada também nas nossas, né? Talvez a gente faça parte de uma mesma geração, assim, nós três, que tem que se repensar, eu acho, né? Se reimaginar num contexto de plataformas, de outros meios de divulgação, de uma experiência de sala de cinema ou de cinefilia que é bastante diferente da qual a gente foi criada, né? Criado. Então, acho que é isso, assim, uma primeira apresentação geral e um pouco rápida. Jóia, então, obrigado. Fabrício? Opa, Né? massa. Boa noite, pessoal, todo mundo. Obrigado aí novamente pelo convite, né? A gente já teve aquela experiência massa com o Cinemateca Capitólio, né? Que a gente fez uma live similar, foi muito bom. E com vinho também, foi legal. Foi essa que você falou, né? Que a gente, em parte foi que a gente acabou discutindo um pouco de vinho, assim. Interessante o Vitor falar é comum, né, o jornalista normalmente embranhar aí para o lado do cinema também, geralmente vira programador. Eu não sou jornalista, mas quase todo mundo acha que eu sou. Minha graduação é em letras. Hoje mesmo eu estava conversando com a gerente de comunicação, ela falou, você que é jornalista? Eu falei, não sou jornalista. Embora eu tenha feito mestrado em comunicação, eu não sou jornalista, mas muita gente acha mesmo. Mas aí no meu caso, talvez pelo meu histórico em crítica de cinema, né, que é, na verdade, onde o começo é sempre na cinefilia, né? Mas é na crítica de cinema mesmo que a coisa desponta um pouco, né? A gente começa a escrever. Aqui em Goiânia eu escrevia sobre os filmes em alguns jornais locais e aí depois ao surgimento de uma revista digital aqui de crítica de cinema chamada Janela de egressos do curso de cinema e audiovisual da UEG, em 2012, se eu não me engano, e eles me chamam. Primeiro eu começo colaborando e depois eles me chamam para ser editor dessa revista, né? E a partir disso, assim, a revista antes ela só cobria o cinema mais regional mesmo, o cinema de Goiás, mas a gente tem uma iniciativa de abrir ela um pouco mais, cobrir alguns festivais, e aí eu começo realmente a participar, né? Enfim, começo a cobrir Mostra de Tiradentes, Janela Internacional de Cinema do Recife, né? O Olhar de Curitiba, eu começo a ter contato com outros programadores, o Daniel Queiroz, que hoje é um distribuidor, né, pela Embaúba,
fundamental, assim, nos meus primeiros contatos, né? Quando eu comecei a programar o Cinecultura, ele me deu muito conselho, assim, era um cara que eu era mais próximo aí nos festivais, sou muito grato a ele. Inclusive, obrigado pelas palavras, né, Samuel, aproveitando a oportunidade. E que você disse inicialmente, né? Inclusive passa muito rápido, né? Eu lembro, tipo, nós já tem um ano, né, do seu projeto, e passou bastante rápido, assim, quando eu paro para pensar. Igual, tipo, eu tô prestes a completar 7 anos no Cinecultura, vou completar em julho, e é muito ligeiro, assim, impressionante, né? E muita coisa muda, né? E os desafios são um pouco similares, assim, como o Victor já adiantou alguns deles, principalmente quando a maior parte dessas salas alternativas são salas públicas, né, ou municipais, né, como é o caso da Capitólio, ou estaduais, como é o nosso caso aqui do Cine Cultura de Goiânia, que é da Secult do Estado, né, Secretaria de Estado da Cultura de Goiás, e tem esses altos e baixos, às vezes, por contextos políticos ou de investimentos, né. Então, mas assim, para concluir a minha parte da introdução, como eu cheguei aqui, é basicamente por essa parte da crítica de cinema, né. Um amigo meu é que teve uma transição um tanto complicada entre o ano de 2014 e 2015 no Cinecultura. Mudança de gestão de governo é sempre mais delicado, né? E o ano de 2015 foi tocado com muito esforço por uma galera que estava aqui na época, inclusive alguns estagiários e a coordenadora na época, a Cíntia. Mas eu sei que foi um ano muito delicado. Eu acompanhava como espectador, né? Eu sou público do Cinecultura criado, né? Se definia aqui desde muito cedo aqui, película, enfim, o Queimada do Pontecorvo, enfim, altos filmes no Cine e enfim, cria do Cinecultura, eu sempre tive um desejo muito grande de trabalhar nele de alguma forma e enfim, aconteceu. Mas nessa transição aí para 2015, estava delicado, um amigo meu programou por 6 meses, um tempo, Marcelo Ribeiro, que hoje é professor da Universidade Federal da Bahia, mas ele queria ser professor e tal, e aí me convidaram, né, para programar o Cinecultura. No meu caso, eu não sou efetivo, né, não sou concursado, eu devo estar fazendo alguma coisa mais ou menos certa para falar, já tem quase 7 anos, e o que é ótimo, assim. Mas quando a gente começou a programar em 2016, ali em meados de 2016, Cinecultura estava numa espécie de retomada, assim, tinha 2 sessões por dia e trabalhava com poucas distribuidoras, justamente por esse ano mais delicado de 2015 e primeiro semestre de 2016, né? O Marcelo foi ótimo, assim, antes dele sair, ele deixou um mês e meio pronto para mim, para me habituar e tal. Me chamaram meio que na urgência, assim, para a sala não ficar sem ninguém para programar. Aí desde então eu tô lá, né? Então eu acho que quando a gente passa o bastão, assim, é fundamental deixar um tempo pronto, né? Então ele deixou um mês de programação pronta e eu fui me habituando. Enfim, agora para começar a falar da sala, assim, bom, acho que dá para começar exatamente daí, assim, de duas sessões diárias em 2016, hoje a gente faz 4, 5, né? E se a gente trabalhava ali com 4 distribuidoras, hoje a gente deve trabalhar com 15 por aí. Isso sem DCP, né? A gente tem esse problema de ainda não ter o DCP. Fiquei muito feliz do vídeo falar que enfim conseguiu aí, porque é realmente uma disputa, né, burocrática, financeira, né? Tem que ter um timing mais ou menos certo. A gente está buscando, eu acho que enfim vai acontecer muito em breve. Está havendo um esforço da Secult atualmente para isso acontecer, e acontecendo vai ser ótimo, né? Mas a gente vem tocando bem com os arquivos H264, né? Ou Blu-ray. Opções não faltam. Eu queria, na verdade, uma segunda sala. Eu imagino que o Vitor passe por um desejo similar, assim, né? Todo mundo tem uma sala só para programar. E o recorte é bem por aí, né? Bom, já tem um recorte do próprio perfil dessas salas, que é um de cinema alternativo. Certamente muito filme brasileiro que a gente produz bastante hoje, a gente definitivamente não passa tudo o que a gente gostaria, né? Muita coisa estreia atrasado, que não é um problema no nosso caso, porque enfim, o Cinecultura é a única sala de Goiânia e eu posso estar falando bobagem por alguma ignorância minha, mas provavelmente de Goiás mesmo, que tem essa programação regular de lançar filmes, né? Então, se não fosse pelo Cinecultura, vários filmes não passariam, né? No estado, talvez no Centro-Oeste mesmo, de alguma forma. Os Primeiros Soldados, né? Enfim, várias, ou mesmo o After Sun no cinema, porque eu acho que não passou em sala de shopping aqui, tá? Já tem 3 meses ali com a gente.
Então, essa sala ela é fundamental, tem esse papel fundamental de ser o único espaço, né? Então, 60, 70 filmes no ano não seriam lançados numa capital se não fosse por essa sala, e a maior parte filme brasileiro, né? E, de fato, esse espaço tem que existir para o cinema nacional e também para o cinema goiano, que hoje também produz bastante, né? E reforçando aí o que o Vitor, acho que você também falou, Samuel, tipo, a gente não programa a sala para a gente, né? Primeiro que a sala é pública, não é nossa, né? Segundo que seríamos péssimos programadores se a gente só programasse o que a gente gosta, né? Você tem que colocar o filme, deixar as pessoas assistirem e saberem que existe para discutir, chegarem às próprias conclusões, né? Eventualmente, claro, a gente faz sessões de debate ou expectativa. Claro que um filme ou outro pelo qual a gente tem um certo carinho, a gente pode até criar alguma coisa em torno dele, né? Mas é importante ter uma diversidade máxima assim, de filmes e também de tipos de sessões, né? Eu acho que, em parte, isso vem muito da experiência que a gente sente do espaço da sala e o que ela significa como sala de cinema e o que ela significa para a cidade em que ela está, né? O contexto em que ela está. E isso é com o tempo, é um trabalho devagar, né? Essa própria característica única do cinecultura que eu mencionei, mas entre outros fatores, assim, porque é muito louco quando a gente vai conhecendo essas salas no Brasil, cada uma delas tem uma personalidade, ao contrário das salas de shopping que parece tudo muito igual, assim, né? Embora eu ainda vá ver muito filme em shopping, são sessões incríveis, assim, inclusive estou doido para querer ver o do Spielberg, que ainda está passando aqui. Mas esses cinemas de rua, eles têm uma personalidade própria, né? Então, muitos deles estão localizados numa região mais central da cidade, né? Então, ele tem uma conexão mais próxima ou com a própria história da cidade. Mas tem uma espécie de experiência do que é assistir aquele filme, né? No caso do Cinecultura, ele está localizado no meio da praça principal da cidade, que é a Praça Cívica, que é uma praça grande, e está no prédio onde também é a sede da Secult, né? Desde 2019. E é um centro cultural, tem uma biblioteca, uma biblioteca, tem o MIS, fica lá. Então, tem vários colégios de cultura ali, é um centro cultural muito rico, né? Embora no fim de semana, tirando alguns casos, algumas datas especiais, normalmente é só o Cinecultura que está aberto, né? Comunidade cultural. A gente abre de segunda a segunda, né? Só fecha Natal, Carnaval e Ano Novo. Então, o resto, todo feriado, né? A equipe de projeção é muito dedicada, a gente sempre se cobre quando é necessário, né? E, inclusive, mencionando aí já, né, aproveitando o gancho, hoje somos eu, Nájila, que cuida mais do financeiro, o Diego, que é da equipe de projeção e bilheteria, a Nájila também faz, eventualmente, quando é necessário. E ontem chegou um novo servidor para a gente, o Nuno, que eu conheci na fila do Cine São Luís, num Janela do Recife de 2014. Bruno Léo E ele... Maia? Não, o Nuno Aymar. Ah, não, não. E ele tá morando aqui tem um tempo, porque ele passou por um concurso do IBGE e a gente conseguiu trazer, felizmente, né? Porque ele também já é um cara mais do audiovisual, que vai me ajudar um pouco na programação, porque realmente o trabalho ficou muito grande no Cinecultura e eu preciso dar uma distribuída, né? Eu preciso dar uma dividida nisso com alguém, assim. Felizmente aconteceu e eu acho que vai dar tudo certo. Mas voltando a esse ponto da personalidade das salas, poxa, o Cinecultura ele está muito perto. Goiânia não é uma cidade, é uma capital, mas não é uma cidade muito grande, né? Tem quase 2 milhões de habitantes, uma cidade uma capital de médio porte, assim, né? Médio para grande. Então, o centro que ele está muito perto de vários outros pontos culturais que são importantíssimos para a cidade, né? Tipo o Teatro Goiânia, tá, sei lá, andando em 10, 12 minutos você chega nele, assim, é um dos prédios mais bonitos, inclusive, de Goiânia, em Arte Deco e tal, né? O Centro Cultural também. Goiânia está cheio de Arte Deco, né? Para quem não sabe, assim, é um dos redutos da Arte Deco, principalmente na arquitetura, historicamente no Brasil, assim. Muito massa, assim, para quem curte, é bem bom de vir visitar. E o Teatro Goiânia tem essa aura, assim, é maravilhoso. Dá para fazer um casamento, assim, com programações culturais muito bons. Vila Cultural Corocalina, um outro espaço bem próximo também do Teatro Goiânia, enfim. Então, alguém pode criar um passeio no fim de semana ou procurar uma agenda cultural e está tudo mais ou menos perto. O Cine Cultura faz parte disso e está perto do primeiro bosque da cidade, que é o Bosque dos Buritis, que é ótimo, assim. Em tempos de seca, você vai, faz um piquenique de manhã, almoça, talvez no centro da cidade, e vê um filme 2 da tarde aqui no Cine Cultura, é maravilhoso.
Então a gente começa a ter essa aproximação da cinecultura como uma parte integrante importante da cidade, principalmente por estar nessa praça muito ampla, que desde 2015 ela é fechada para carros, o que é ótimo, porque antes era, sei lá, era como se fosse um estacionamento gigantesco, assim. Era muito feio, e hoje ela é totalmente dedicada a passantes, pedestres, ciclistas. Totalmente ao redor dela é arborizado, então ela é um semibosque, de certa forma, árvores lindas, históricas, assim. E eu acho muito mágico. Eu comecei a notar isso quando eu comecei a trabalhar aqui todos os dias, assim, porque ou se você vem de carro, você estaciona numa rua próxima, ou você vem de bicicleta, ou você vem a pé, e a partir do momento que você está entrando na praça cívica, o barulho da cidade vai ficando um pouco para trás, né? E para algumas sessões muito especiais, assim, é muito gostoso você sair da sessão e você tem esse tempo para voltar para a realidade, né? É um tempo um pouco mais devagar, assim, que você vai passar por um corredor de árvores para chegar, sei lá, no ponto, ou você voltar para sua casa, ou você voltar para o seu carro. Te dá um tempo mais para pensar nos filmes que a gente exibe, que normalmente, em comparação ao que domina o mercado, são filmes um pouco mais densos, né? Ou que exigem um pouco mais de tempo para você pensar sobre eles, assim. Então a gente está num lugar privilegiadíssimo da cidade, não só por estar perto de outros lugares, mas porque tem um pouco desse sentimento místico, eu acho, e tem algo também de escondido, de cúmplice, assim, porque para você chegar no Cinecultura, você tem que entrar dentro da praça, entrar no Centro Cultural Marieta Teles, e aí sim o Cinecultura está lá dentro. É uma sala pequena, 88 lugares. Muita gente ainda não conhece, embora a sala seja de 1989. Então sempre tem gente nova chegando, né? As redes sociais ajudaram bastante nisso, né? O Instagram, a gente cresceu muito. E é sempre muito gostoso escutar gente que chega, nossa, eu não sabia que tinha uma sala aqui. E muitas dessas pessoas ficam, né? E é ótimo. Então existe um ar de um achado quando as pessoas encontram isso aqui, e como a sala é pequenininha, é tudo muito próximo e cúmplice, entendeu? Parece que todo filme que você está vendo ali, principalmente os melhores, você descobriu um segredo, assim, ou uns filmes, sei lá, meio proibidos, tipo, proibidos entre aspas, né? Tipo um Short Buzz da vida, assim, que foi relançado agora. Então, tem esse sentimento, assim, de, nossa, eu descobri alguma coisa aqui na cidade e eu preciso contar para mais alguém. Então, boca a boca faz a cinecultura crescer bastante, assim, até hoje, né? Muito bom quando as pessoas marcam. Como é que tá meu tempo aí, Samuel? Não, é isso. Eu acho Eu tô te vendo angustiado. Eu não tô, nada. não. Não, Ah, ótimo. tá. Eu gosto demais. Eu, acho que vocês dois falaram uma coisa assim, e é engraçado, porque as salas do Minas, né, assim, elas, como eu disse, elas têm um ano de funcionamento, né? E óbvio, antes de ser contratado pelo Centro Cultural, assim, eu prestei um serviço de, enfim, de consultoria de curatorial, 6 meses, assim, e aí é engraçado, porque você acaba, pela experiência, né, assim, aí você faz um retrospecto também de como que eu, assim, também sou, enfim, filho de salas de cinema de Belo Horizonte, sou do interior, vim para cá em 2008 e já começo. A primeira experiência que eu tenho de cinema em Belo Horizonte, numa sala de rua, é no Cine Humberto Mauro, vendo na mostra do Cassavetes. O primeiro filme que eu vejo lá é o Shadows. Assim. Então, eu sou, assim, venho também daí, né? E, e essa coisa assim, bom, você faz um retrospecto, né, da experiência de salas de rua de Belo Horizonte, que tem uma tradição histórica, né, assim, e que muita coisa aconteceu a partir dessa experiência de salas de rua em Belo Horizonte. A mostra que nós fizemos, né, Carol, do Mais Fundo que o Mar, o Clube da Esquina no cinema, era exatamente a partir dessa hipótese do livro do Marcinho, né, do Márcio Borges, de que o Clube da Esquina, antes de ser música, era cinema, né? Que as primeiras experiências que eles tiveram como comunidade, como conjunto, eram assistir aos filmes, sobretudo ali nas sessões do SEC, nas discussões e tudo mais. E tem o caso maravilhoso, lindo, né, assim, do Pituca e do Márcio Borges, quando foram assistir Jules e Jim e pela primeira vez, e eles viram 3 vezes e fizeram as primeiras letras. Então, isso tudo tem a ver com esse espaço de cinefilia de Belo Horizonte, de salas de rua de Belo Horizonte, né? Então, isso é uma coisa muito incrível, assim. Mas voltando o que eu ia dizer é que quando você começa esse processo, né, e todo mundo passou por isso, antes de você entrar, você já começa a imaginar uma espécie de perfil para as salas. E esse perfil, ele
naturalmente, ele é modificado a partir das experiências, né? Então, eu lembro que, até porque, assim, com essa tradição que BH, eu diria até que tinha de salas de rua, né? E aí eu estou falando de salas de rua especificamente comerciais, porque você ainda tem o Cine Humberto Mauro, que tem uma programação muito boa, você tem lá o Miss Santa Teresa, o Cine Sesc, ali, de certa forma, também o Cine Brasil, mas salas comerciais, para uma cidade do porte de Belo Horizonte, com essa história que tem, isso até então só tinha o Belas Artes. Quer dizer, agora tem duas, né? Assim, as salas do Minas também. Mas aí você pensa assim, eu quero um perfil assim, assado até para poder cumprir, de certa forma, ali esse espaço que é muito escasso na cidade. Você tem uma sala de rua só que passa filmes comerciais, assim, e uma programação que ela vai tentar sair um pouco da lógica dos shoppings, ainda que em um momento ou outro tenha filmes que passam também em shopping. Eu pensei assim, não, acho que Belo Horizonte precisa de uma sala que tenha uma programação mais diversificada. E assim é, assim é. Hoje eu estou, por exemplo, passando o filme do Guto Parente, que é um jockey cearense na Coreia. É um filme que só está, inclusive recomendo, é um filme muito bonito, assim, talvez seja um filme interessante a ser exibido na sala de vocês também, porque é um filme muito bonito, assim. E só Da está aqui, Embaúba, né? é da Embaúba. É. Ele só é exibido aqui, acho que está em 4 salas no Brasil, por enquanto, né? É um lugar que assim, eu tenho essa possibilidade, eu tenho essa liberdade para poder passar esse filme também, mas eu comecei a perceber ao longo do tempo que, sobretudo para uma sala que está começando, é muito importante também você ter uma diversidade, e a diversidade não só para assim, aleatória, diversidade é importante em todos os sentidos, né? Assim, então, o primeiro blockbuster que eu passei, e aí a gente pode até conversar sobre isso, o Vitor falou sobre isso, você também, né, Fábio, da dificuldade que é enfim, exibir um filme de uma major, né, assim, porque afinal de contas você tem ali algumas coisas que impedem, assim, não é necessariamente, as salas de rua não são necessariamente salas que vão dar aquele lucro exorbitante para as grandes, né, distribuidoras, mas o primeiro blockbuster que eu passei foi uma experiência muito legal, assim, que foi o Top Gun, foi mais ou menos naquela época. Aí o Top Gun, pô, afinal de contas, é um filme que tem ali uma história muito interessante, foi marcante dos anos 80, então rolou um remake do filme e que falou, vou fazer essa experiência, porque para mim era muito interessante, porque como a sala que está iniciando, o filme ele já tem automaticamente, ele já dá publicidade que a sala precisa também para ser mais conhecida, para ser introjetada pelo público, né? E foi muito legal, porque assim, à medida que você tinha o Top Gun passando com as salas cheias, você tinha lá um filme bem mais desconhecido, que a pessoa vai para ver o Top Gun, de repente olha o cartaz do outro filme e pensa assim, opa, vou dar uma olhada nesse aqui também. Então, e aí isso é uma coisa que é assim, eu sempre tenho alguns blockbusters que eu passo em relação a outros filmes, porque eu acho que é uma interação interessante, né? Assim, eu acho que aqui todo mundo partilha disso, aqui ninguém tem preconceito com o cinema, muito pelo contrário, né? Assim, então acho que isso é um ponto que não é necessariamente só uma estratégia comercial, é uma estratégia de programação também, é uma estratégia assim, de uma vontade de ter coisas coexistindo, né? Enfim, sendo exibidas ao mesmo tempo. Isso tudo me fez pensar, e para passar a palavra para vocês também, é, como que é muito doido, né? Assim, eu aqui falando por exemplo, de salas comerciais de Belo Horizonte com essas 4, 5 experiências de sala de rua, sendo que só tem 2 salas comerciais. Você falou, Fabrício, que aí você só tem uma. Vitória, eu não sei, Vitor, Uma. como é, mas imagino que tenha, não sei se é só essa, ou se tem mais alguma que a gente poderia chamar de sala de rua com uma programação um pouco mais ousada. Eu queria, assim, é meio chocante, na verdade, né? Assim, dessas 3 grandes cidades só ter tipo com essas pouquíssimas possibilidades assim de do público ter alguma outra experiência. Assim, eu queria que vocês discorressem um pouco sobre isso, assim, das experiências das suas respectivas cidades, mas também pensando num contexto geral, panorâmico do próprio do Brasil, e o que vocês imaginam se existe se tem alguma esperança, alguma coisa, o Vitor participou agora de Tiradentes, né? Também trazer alguma experiência dali, eu acho que foi muito enriquecedora sobre vários aspectos, né, Vitor? Assim, dessas possibilidades que, a partir de um novo contexto político, o que está por vir? O que vocês esperam, assim, que possa vir a partir de agora dentro dessa lógica de mais possibilidades de exibições? Aí, quem quiser.
Eu acho que, na verdade, quando eu olho para trás, assim, eu sou até otimista dentro de um certo limite, assim, porque você vê no Recife mesmo, assim, hoje tem 3 cinemas da Fundação Joaquim Nabuco, né? Isso é fantástico, né? Pô, teu trabalho mesmo, né? Agora aí já há um ano. Então, na verdade, essas salas, elas estão surgindo. A Cinemateca Capitólio, se não me engano, foi um projeto de 10 anos, né? Acho que ela abre em 2015. Então, é recente, né? A gente pensando de certa forma. E é uma grande sala, lindíssima. Então, essas salas, elas estão no Brasil. E eu acho que tem um pouco a ver com o que eu estava falando, assim, eu acho, de que como elas se distinguem, não é só uma sala de cinema para onde você vai ver um filme, mas ela se conecta diferente, assim, com as cidades onde elas estão. Algumas vão ter um café massa, né? Enfim, elas atraem de alguma forma. Eu tenho gostado do que eu estou vendo, assim. Então, a gente tem a cidade de Goiás, né, que é a antiga capital aqui do estado. Tem um cinema maravilhoso lá que foi reformado, mas assim, não está com DCP, que é onde acontece o Festival Internacional de Cinema Ambiental, né, o FICA. Mas é uma sala, se não tem 300 lugares, tem quase, é uma sala grande, é muito bonita. Ela está com um problema na tela que assim que for reformada, a gente pretende começar lá uma programação regular, nem que seja um filme por uma sessão apenas por dia, porque lá é um cine-teatro também, é muito é isso, né? Uma sala de mídia também, né, Vitor? É disputado para sala de reuniões, às vezes. É engraçado que no Cinecultura, no comecinho, eu também passei por isso. Era um espaço muito disputado para tudo, né? Às vezes o pessoal queria fazer reunião lá. Eu falei, não, gente, é uma sala de cinema. Assim, vamos... Existem salas de reuniões, se não tem, vamos criar. Mas deixa aqui que o cinema precisa de espaço para ter muito filme para passar, vamos fazer reunião em outro lugar. Então, assim, é um outro lugar que pode começar a exibir filme muito em breve, né? Eu espero ter o prazer de programar, inclusive. Agora, em Goiânia, a gente tem um outro cinema de rua que é muito tradicional, assim, eu ia bastante quando era criança, chamado Cine Hits, que, se eu não me engano, ainda é o Frederico Machado, ele comprou o espaço da Lume. Ele ainda se abre a alguns experimentos, assim, alguns filmes mais alternativos, assim, mas enfim, é uma sala privada, né? Precisa realmente do lucro, né? Da bilheteria, então normalmente ainda vai passar ali os blockbusters e tal, compreensivelmente, né? Mas é uma sala bem aqui no centro da cidade também, são 2 salas, na verdade, bem grandes, e numa rua, inclusive a Rua 8, que está se tornando muito movimentada nos últimos 2 anos, assim, a boemia está caindo para lá. Tá interessante de ver o que está rolando lá. Posso estar falando bobagem, não sei se é o Frederico ainda, eu acho que é, porque, pô, ele comprou a sala, veio a pandemia, assim, quase, né, coitado, que perrengue. Mas ela não fechou, muita gente achou que fecharia, rolou vaquinha aqui e tudo mais, mas é ótimo, né? Ela está cumprindo também a sua função, é, mas essa parte alternativa realmente fica por nós. E também tem o CineX aqui, CineX, acho que tem outras cidades no Brasil, não é muito, não acho que seja tão grande assim, mas ele entrou no lugar do que era o Cine Lumière aqui, que passou por maus bocados, ainda veio pandemia, mas é uma sala que funciona mais ou menos como o Shopping Frecaneca ou Estação Rio, assim, tipo, tem os blockbusters, mas ele se abre à programação alternativa também. Inclusive, uma das principais mostras de cinema aqui, que acontece na virada de fevereiro para março, sempre pega o carnaval, que chama O Amor, a Morte e as Paixões. Pega muita coisa que passa na Mostra de São Paulo e no Festival do Rio, sempre acontece nessas salas, né? Então, não é o cotidiano da sala, mas eventualmente sempre tem alguma coisa diferente que rola lá. Vitor. Muito legal. Inclusive, eu tive na cidade de Goiás, Goiás Velho, né? E entrei nessa sala um dia numa sessão de curtas, assim, foi bem legal, bem bonita mesmo. Tomara que role em breve. O Cinecultura de Goiânia eu não conheço ainda. Ô Samuel, acho que tem muitos assuntos, assim, né? Mas acho que esse ponto específico de se adaptar ou quebrar um pouco a cara também, né? Com algumas apostas e renovar, às vezes dar o braço a torcer até, né? Acho que é parte do desafio, assim. A gente tem talvez os 3 casos, né? São salas
o cinema é comercial, né? Assim, são salas comerciais porque vendem bilhete, dão renda para bilheteria, para os filmes, dão renda para as distribuidoras. Mas a gente tem um pouco mais de liberdade por serem salas ou mantidas por instituições, no caso, né, da sua, ou da nossa, pelo setor público, de fato, né, puramente. Então, eu acho que a gente tem um pouco mais de liberdade, assim, de risco, né, de apostar em algumas coisas, de investir em alguns, dar espaço, abrir espaço para alguns filmes que não teriam espaço e não têm espaço na maior parte dos cinemas. Dois pontos importantes. O Cine Metrópolis, desde 2014 ou antes, desde quando eu entrei, já estava assim, e a gente manteve, é uma política da Secretaria de Cultura da Universidade, ele é gratuito para todos os estudantes da universidade. Então, ele tem uma política de assistência, assim, ele é parte de uma ideia de assistência estudantil, inclusive, de manutenção, né, de estudantes na universidade, de estímulo assim, para manutenção. A gente está no contexto também de transformação desde 2010 ou da lei de cotas, de transformação do público da universidade, né, dos estudantes, assim, do perfil dos estudantes, abrindo para ser mais democrática, mais universal, de fato. Então, a gente considera isso algo fundamental assim, para a atividade da sala e para o perfil que a sala tem. Também isso é importante, né? Para o perfil que a sala assume de programação, isso também é importante. Então, essa gratuidade é interessante, e isso a gente faz retornando para a distribuidora o que seria compensando, né, tipo um subsídio assim, da universidade. Então a gente não é que a distribuidora, e aí uma coisa muito de programador assim, né, mas que não é que a distribuidora deixe de ganhar o que seria essa meia entrada de estudante. A gente paga o que seria o percentual dela. A gente compensa, né? Então, isso impõe desafios também em termos de manutenção da sala financeiramente, mas é uma política importante. O outro fator é que a cidade, né? Acho que a gente tem. É difícil, assim, e também tentar definir de uma forma breve, pode incorrer em, sei lá, uma generalização, assim, uma forma superficial, mas é algo que eu sempre fico refletindo, até pelo fato de não ser de Vitória, mas morar aqui há 20 anos, eu fico tentando entender, assim, como que a cidade funciona nesses quesitos. A sala de cinema da UFES, o Cine Metrópolis, está dentro do campus. O campus não é um campus de universidade afastado da cidade. Vitória é uma cidade pequena, basicamente insular, né? Tem uma parte continental e uma parte ilha, mas então tem uma área territorial muito pequena e uma cidade com menos de 400 mil habitantes. Embora a Grande Vitória tenha 1,3 milhão, 1,5 milhão, algo assim. Mas Vitória é a terceira menor, a terceira cidade, né, em termos populacionais da Grande Vitória. Essa sala está localizada, então, numa área mais jovem da cidade, que tem em torno de 50 anos, que está em frente a um bairro bastante populoso, que é um bairro que já foi mais universitário, embora hoje ele seja mais classe média alta, mas que tem um trânsito muito intenso, assim, né, de pessoas, assim, entre o bairro e a universidade. É um lugar de fácil acesso, porque está perto do aeroporto, também uma avenida muito movimentada, etc. Mas, como eu falei, também sofre com esse sucateamento da universidade nos últimos anos. Então, né, os problemas que a universidade enfrenta são os problemas que a sala, né, também tem que lidar, que vão desde a iluminação do campus até problemas, às vezes, de violência, né, que estão na cidade, e que passam por outros fatores, assim, até do imaginário da universidade pública, né, no contexto do Brasil dos últimos anos e tudo mais. Então, a gente também tem esse papel, eu acho, e eu costumo falar isso lá dentro, de ser uma vitrine assim da universidade, né, dos serviços prestados pela universidade pública brasileira para a comunidade em geral, mesmo de quem não estuda na universidade, ou de quem não tem ou não teve uma história ligada à universidade, ou um filho ou filha que estuda lá, etc. Então, as atividades gratuitas que a gente oferece, cursos, e os próprios filmes em cartaz e essa diversidade de filmes também são uma forma de mostrar para a sociedade, para a comunidade em geral,
que a universidade está ali, está ativa, e ela produz, ela é um espaço de reflexão, um espaço de cultura, de arte, e não é só a sala de aula. Então, ela tem esse perfil de, né, de extensão, de contato com a comunidade. E aí, a cidade conta no centro com um centro cultural do SESC, que é o SESC Glória, que aproximadamente 8 anos, talvez, tem 2 salas pequenas, embora tenha também uma programação que às vezes sofre com uma irregularidade, assim, eu diria, às vezes não é uma sessão diária, não todos os dias da semana, mas que é um espaço importante, bastante bem equipado, 2 salas pequenas, e o Fabrício bem falou, assim, hoje em dia eu acho que para a programação, né, a quantidade de filmes que a gente tem, as possibilidades de ter mais de uma sala, né, são muito interessantes, assim, você tem uma possibilidades maiores assim, de programação ou de atividades diferentes do que uma só sala muito grande. E tem também, próximo ao UFES, nesse bairro em frente, que é Jardim da Penha, um pequeno shopping, que eu nem digo que é uma sala de shopping, eu costumo chamar que é uma sala, até diria que é uma sala de rua, assim, pela facilidade de entrar no shoppingzinho e entrar e tal. E tem 2 salas lá que são bem um perfil de art house, mas que é bastante pouco receptiva ao cinema brasileiro, eu diria. Ela até passa muita coisa em comum, assim, a gente tem, às vezes, diálogos, às vezes debates assim, entre nós, Cine Metrópolis e Cine Jardins, que é essa sala, filmes em comum e interesses em comum, troca de cópias, etc. O programador é muito próximo, um cara que já trabalhou no Cine Metrópolis nos anos 80, 90, mas que não dá muito espaço para filmes brasileiros, principalmente. E tem consciência disso, assim, então a gente vai para esse caminho também, tenta ocupar, mas sem deixar de passar outros filmes, porque é importante também, às vezes, trazer públicos que não são necessariamente do cinema brasileiro, por vários motivos, ou ainda não são, né? E mostrar que a sala existe, que ela tem uma programação, fazer a gente chegar a públicos mais abrangentes, uma população mais nova. Para isso também a rede social é importante, né? Os nossos mailings, newsletter, etc. Mas tem muitos desafios nesse ponto, que é a divulgação, eu diria, uma delas. Mas eu destacaria também, só para entrar nessa coisa da programação também, se eu estiver falando demais, vocês me interrompem, mas é, tem, acho que, alguns filmes que eu destacaria, assim, que a gente exibiu esse ano que foram interessantes, assim, a recepção. Eu vou, né, assim, até deixar de fora, por exemplo, Marte 1, que foi um grande sucesso, Os Primeiros Soldados, que era uma produção local, que foi muito bacana também de público, Não Olhe, beleza, mas eu destacaria o Medida Provisória, que foi um fenômeno geral, mas acho que para a gente, pelo fato eu coloquei na minha lista, assim, como um destaque, porque trouxe um público que a gente sabia que não, muita gente nunca tinha ido numa sala de cinema, famílias inteiras assim chegando para sessões, famílias pretas, né, famílias de estudantes da universidade que traziam pais, mães, irmãos, avós, etc, para ver o filme. Então acho que teve um envolvimento muito legal em geral, assim, foi um dos recordes, talvez o recorde de público da sala. Ficou, acho que 4 semanas em cartaz, mas continuou em projeto escola também. Posso falar disso, que a gente tem um projeto escola que é muito legal. E teve um outro filme que assim, acho que 2 outros filmes que a gente exibiu que vieram muito disso que eu falei, da equipe de programação, de pessoas mais novas compondo a equipe, que é um anime, que é o One Piece Film Red. É, Foi muito legal o retorno assim, de público, e um público muito jovem. Ficou acho que 3 ou 4 semanas em cartaz, acho que 3 semanas em cartaz. E é isso, assim, chegou a espaços da própria universidade que a gente não costuma chegar. Então, sei lá, a universidade, né, ali no mesmo campo você tem o Centro de Artes, o Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas e o Centro Tecnológico, que fica lá, assim, bem longe da sala de cinema, e que tem um perfil que a gente às vezes não associa assim, à cinefilia, mas foi um público que a gente percebeu que veio ver o filme, assim, sabe? Acho que isso é muito legal. E também o Serial Kelly, que é um filme né, distribuído pela Vitrine Filmes, do René Guerra,
com a Gabi Amarantos, que era um filme que, a princípio, a gente não estava programando passar. Ele chegou no final do ano também, uma época confusa, mas que a gente conseguiu programar e que eu acho que teve um retorno muito bacana, embora tenha ficado pouco tempo em cartaz por isso. A gente entrou de recesso antes do Natal. Inclusive, ainda não voltou, que é um problema, assim, que a gente tem esse gap, que é mais ou menos o calendário acadêmico e tal. Mas eu destacaria esses 3 filmes como algum tipo de surpresa, num certo sentido, assim, para a sala e para, eu acho, essa experiência de sala de cinema em Vitória, especificamente. É legal você falar do medida provisória, né? Porque foi a primeira experiência assim de impacto de filme grande, porque assim para mim era isso, né? Eu tive uma conversa muito boa com o Marden lá do Cine Passeio, e ele falou assim, eu acho depois a gente vai tem esse papo com ele mais para frente, não sei se é amanhã ou se é depois de amanhã, mas ele fala assim que eles conseguiram depois de um tempo, é um cinema bem legal também, assim, sobre o ponto de vista de programação, que depois de um tempo eles conseguiram fazer uma coisa que eu penei, assim, para fazer, até hoje não consigo, na verdade, que é conseguir pegar das distribuidoras, conseguir delas só uma sessão. Porque normalmente quando você vai passar um filme maior, eles vão te pedir uma sala full durante uma semana. Às vezes até eu com Avatar acho que foram 3 semanas full. Pô, e um filme no final do ano, Avatar, aquela coisa, assim, pô, não passar meio que não é uma, assim, para mim não é, nem foi uma questão. Eu falo, vamos lá, você tenta negociar menos tempo de sala full para ter uma diversidade maior, mas assim, nesse caso não rolou. E o medida provisória, se eu não me engano, foi da Elo, né? Foi isso, assim, eu fiquei meio chocado. Falei, olha, vocês vão ter que fechar uma semana para o filme passando aqui. Eu falei, putz, será que eu vou fazer isso? Não, mas eu acho que não é legal. Preciso de diversidade. Mas ao mesmo tempo eu não posso deixar de passar o filme quando ele estrear. Eu fiquei nessa coisa. Aí o filme, faltando, sei lá, pouco tempo para fechar, falou, vamos passar a medida provisória na sala full e tal. No primeiro final de semana que eu fui lá para ver o público, assim, filas para entrar, falei, São Lázaro Ramos, obrigado, cara. Então, foi a primeira experiência, assim, daquela coisa assim, é muito tenso, como é que as salas estão, como é que vai ser isso tudo. O povo ainda não conhecia as salas, né? Inclusive passo por isso, né? Acho que as salas ainda, aos poucos, né, com essas mostras mais populares, as pessoas acabam conhecendo as salas, assim, as mostras têm um papel muito importante nisso também, né? Agora, por exemplo, a gente teve o Cine Improvisado, que é uma experiência incrível, uma ideia do Luiz Prete, que a gente comprou, que é... Aqui em BH tem um cenário bem interessante de música de improviso, né? Tem o quarto de improviso, e tem uma galera que vem mais ou menos daí, do quarto de improviso também, e a partir também da experiência de cinema experimental do Luiz, a gente acabou juntando as duas coisas, e foi que passar alguns filmes que tem ali uma pegada mais experimental, e músicos de improviso improvisando em cima. Isso foi um grande sucesso, assim, de público, assim, gente que brigando para entrar e tudo mais. A gente até refez o Medo no Escuro do Ivo, né? Foi uma experiência bem legal, assim, também. Mas essas experiências, assim, né, que de repente fazem que a sala seja mais vista, mas tem uma coisa mais, de uma pegada mais de público. É, e sobre isso, tem uma questão que eu queria trocar com vocês também, assim, que vocês dois falaram sobre isso. Eu acho que pincelaram, assim, porque volta e meia, assim, é impossível não falar disso, né, assim, que é a questão da comunicação das salas. Até que ponto é a pergunta que eu jogo para vocês, assim, né? Qual que é o método assim de comunicação? O Vitor chegou a falar, não sei se foi você, foi o Vitor, se foi o Fabrício do Instagram, né? Assim, como que vocês pensam assim a comunicação das salas, né, dentro de uma lógica o Vitor falou dos mails, né? Assim, vocês têm alguma assim uma estratégia de comunicação? Porque eu para mim assim, e também conversando com o Marden, né? Foi uma coisa que eu acho muito bacana e a comunicação do Cine Passeio de fato é muito interessante, que é essa sensação que dá, a gente programa salas em que, bom, você tem filmes ali que às vezes não tem nem tanta estrutura assim também de comunicação e tal, e é muito interessante você ter a possibilidade da sala criar o próprio conteúdo em relação ao filme. Porque você vai programar, por exemplo, um Top Gun, ele já vem ali 200 milhões de possibilidades de material, de não sei o quê, e a gente sabe muito bem que a realidade,
né, de vários filmes de várias distribuidoras é outra, assim. Você tem outras coisas, outros, enfim, é caro. Então eu sempre achei que é muito interessante a própria sala ter, assim, essa estrutura, que também é uma coisa cara, assim, mas, enfim, mas vale a pena de trabalhar cada filme com a sua particularidade, né, assim, de ter, dar um exemplo bobo aqui, tal, sei lá, vamos passar aqui Os Primeiros Soldados, eu vou pedir um vídeo para o Rodrigo de Oliveira, convidando as pessoas para assistir ao filme. Pegar ali, fazer uma mídia patrocinada de um determinado tipo de público que a gente acha que pode ser um público fiel ali ao filme, que pode aderir ao filme, né? Então, isso assim, são sonhos, né? Que, assim, que você acaba. É um mundo ideal que você tenta fazer, de certa forma, dar certo. Claro que é uma construção, né? Então, eu queria saber o que vocês acham disso, assim. Como que é a comunicação da sala de vocês e como que vocês imaginam a comunicação ideal, assim? Perfeito. Eu queria só, para não perder a oportunidade, pegar um pouco do gancho do medida provisória e do risco que o Vitor falou, porque isso é extremamente importante para esse perfil das nossas salas. Medida provisória, de fato, foi um fenômeno, assim, né? São esses filmes ímãs, né, que vão atrair muita gente que nunca foi na sala e muitos ficam, outros não, né? Mas o importante é que ficam e vão começar a ver outras coisas, né? Descobrir a sala. O medida provisória foi esse fenômeno mesmo, assim, e colocado ali com essa estratégia, de fato, tem um pouco dessa dificuldade de negociação, às vezes. Eu normalmente bato pé, assim, eu não, é uma sessão por dia só, mas o medida eu consegui duas, e aí ficou dois horários abertos, né? Então eu coloquei como a última sessão e a primeira sessão. Na primeira semana, depois ele ficou só uma sessão diária mesmo, mas foi isso, ele ficou acho que uns 2 meses e meio em cartaz, né? Sempre com bastante público. E outros filmes que fizeram uma carreira também e apresentou muita gente para a sala foi Bacurau, Parasita, né? Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, lá em 2014. Então tem esses filmes que vão atrair gente, bastante gente e cresce, assim, cresce no Instagram, né? Cresce tudo. Isso é ótimo. Agora, essa oportunidade para o risco, né, que vai além dos filmes em si, né? Você mencionou aí do cine improviso, é ótimo, né, porque a gente começa a inventar bastante, né? Já que tem essa abertura para o risco, tipo, que a gente faz, você coloca você ser surpreso no meio de uma amostra, assim, que o pessoal vem assistir o filme sem saber qual filme que é e quase sempre lota, né? Então o pessoal entra, às vezes eu faço uma apresentação, às vezes não, eu só fecho a sala, apago as luzes e toco o terror. E aí quem não veio não fica sabendo, às vezes pergunta no Instagram, não responde, fala, não, tem que vir assistir, senão não faz sentido. E algumas sessões de madrugada também, né? Geralmente filmes de horror, ficção científica, né? Principalmente quando a gente tem aquela licença guarda-chuva, dá para passar muita coisa interessante. Então a gente começa a inventar muita coisa nesse aspecto, né? Uma sala de shopping dificilmente tem um espaço para isso, né? E não parece combinar tanto assim com o ambiente e a gente pode simplesmente testar se deu errado, simplesmente não repete e dá certo a gente continua, né? Sessão surpresa tem sido um sucesso aqui, toda vez que eu tenho uma oportunidade eu coloco, claro, sempre tomando cuidado para não banalizar, porque aí perde a graça também, né? Fica uma coisa muito toda hora tem e não é esse o propósito. Aí, respondendo sobre a comunicação, né, a gente divide com tem uma gerência de comunicação setorial dentro da Secult, né? Trabalha ali no mesmo prédio com a gente. Atualmente uma equipe muito boa, porque entre os autos e às vezes já é porque eu tenho acesso ao Instagram do Cinecultura, que é a principal ferramenta, né? O Twitter, enfim, mas o Instagram é o forte. Muitas dúvidas na inbox ou mesmo nos comentários são a respeito de programação. Então, eu gosto de estar lá postando e respondendo a galera, e a atual gerente, a Thaís, ela compreende isso muito bem, né? Outros também. Mas, assim, a gerência de comunicação é setorial, ela responde a uma gerência, a um setor de comunicação acima, né, no governo, mas a gente está num momento que a gente tem muita liberdade e autonomia para isso também. Então, eu estou lá, eles também postam, né? Trabalham nas redes, mas eu tenho essa liberdade de ter o acesso e sempre responder, e eles me dão carta branca total, né? Não preciso checar com ninguém, né? O que eu vou responder, enfim, nada disso, o que é ótimo, né? Dá uma liberdade, posso responder a hora que eu quiser, né? Assim, a gente está sempre mais ou menos online. Eu desfiz meu Instagram, então eu coordeno isso. Essa liberdade é fundamental porque alguém de dentro da sala que conhece a realidade ali o tempo todo e vai dar a resposta mais rápida para isso,
né? Porque se às vezes essa pessoa não tem a resposta, então ela vai mandar um WhatsApp para mim. Então, não é melhor eu já ter esse acesso, já ter a resposta, né, de prontidão? Então, atualmente, já tem um bom tempo que está assim, e isso é ótimo. Sobre algumas estratégias, boa parte delas é da gerência da comunicação, outras sou eu que proponho e normalmente é aprovado. E o Instagram é uma ferramenta, tornou-se uma ferramenta fantástica, né? A gente começa a gente entende, principalmente quando a gente está na bilheteria ali, né? Às vezes eu estou com o pessoal lá que tem umas dúvidas frequentes, né? Ou dúvidas que o pessoal surge no Instagram, muito frequente, tipo, a gente só trabalha com dinheiro, né? A gente está tentando liberar um Pix, outras formas de pagamento, né? Várias salas públicas a gente trabalha só com dinheiro. Então sempre perguntam se passa Pix. Então a gente criou ali um destaque de stories com as dúvidas mais frequentes. A primeira é, passa Pix? Não. E uma explicação, né? Não muito extensa, porque é um story, mas uma explicação do porquê, né? Divisão de bilheteria, não sei o que e tal, e que a gente está correndo atrás disso, né? Abre fim de semana, feriado, abre todos os dias? Sim, abre todos os dias, né? Isso vem mudando aos poucos, mas há um entendimento, às vezes, de que por ser uma sala pública, funciona como um setor público, né? Que não abriria em finais de semana. Não, gente, são os melhores dias, né? A gente abre, tá? Uma sala de cinema normal e tal. Então, essas dúvidas estão todas respondidas lá. E tem alguns filmes que se destacam de alguma forma, ou eu percebo uma necessidade de fazer um post um pouco mais específico, que seja fazendo um pedido ou buscando seduzir de alguma forma o filme em alguma medida. Tipo, a gente fez um post específico para o Marte 1, né? Porque eu assisti logo no primeiro dia, assim, achei o filme lindíssimo e resolvi fazer um texto um pouco mais bonito para ele, porque tem um lance com céu azul no filme, né? A filme de plástico gosta muito do azul, né? Tem cruzeirense ali e tudo mais. Mas isso é algo no filme assim que me chama a atenção, né? Tem uma cena belíssima dela limpando a janela e o céu no fundo. Eu fiz um texto mais ou menos assim, dando um pouco, não que o filme precisasse disso, mas embelezando ainda mais ele, eu acho, no meu entendimento, para tentar atrair mais, chamar mais atenção, né? Quando tem um filme que eu gosto muito, eu tento tirar um tempo para isso. E aconteceu um caso também do Vitalina Varela, assim, porque a gente vai educando aos poucos, a gente tem inclusive uma vinhetinha pedindo para o pessoal não ligar a luz do celular, né, essas coisas, mas acontece de às vezes o pessoal chega, a gente é muito pontual, né, procurar a poltrona, tá com a luz do celular acesa ali, ou deixa a porta aberta, então entra um feixe de luz ali do hall de entrada, incomoda principalmente quem senta nas cadeiras mais atrás, né. E, pô, Vitalino Varela é aquele, né, aquele ambiente todo escuro ali, né, é maravilhoso, assim, a nossa sala é pequena e muito escura, né, você realmente tem ela é muito imersiva, e aí eu fiz um texto pedindo muito gentilmente, assim, que o pessoal não entrasse, ou fechasse a porta e não entrasse com a luz, porque era um filme muito especial e que a escuridão acabou virando uma espécie de crítica sobre o filme, assim, fala muito bem do filme, que para valorizar aqueles aqueles rostos ali todos, e enfim, aí era um pedido assim pelos filmes, pelo cinema e pela Vitalina, assim. Esses posts normalmente têm uma resposta muito boa, né? Costumam ser mais compartilhados e tal, do que simplesmente o post mais tradicional com a sinopse, que é muito importante, mas que tá na cara que eu não tive um tempo a mais para fazer aquilo ali, né? O que também não é problema nenhum, tá? A informação importa bastante. E tem uma outra coisa que eu faço também aí para os distribuidores, eu já peço as desculpas, mas às vezes eu mudo a sinopse dos filmes quando ela está expondo um pouco demais. E eu dou uma tiradinha ali, faço uma pequena edição para não revelar muita coisa. E aí, enfim, tudo flui. Esse tipo de coisa. Legal. É, eu acho que é o grande desafio, assim, eu também não tenho a resposta, mas é algo que a gente investe ali um tempo, né? Tenta ter não é nem um crescimento, mas ampliar aonde a gente chega, né? Onde a voz chega, assim, no Instagram, porque não é só o número, é também, tipo, para quem que a gente está falando, né? Um percentual, às vezes, muito pequeno da sociedade mesmo, até de representação de camadas, né? Estratos sociais, assim. Então, é restrito. Por isso a gente tenta dar conta de mais do que só o Instagram.
A gente tem um site que a gente tenta manter uma atualização, embora ele seja um site padrão da universidade, mas a gente coloca lá o material. É, a gente tem essa newsletter que a gente manda por um e-mail, e são e-mails que a gente tem desde 2014 ou mais, assim, que a gente vem juntando, então a gente manda uma lista, que, claro, ela às vezes vai cair na caixa de spam de alguém, as pessoas não vão abrir, mas se chegar para 100 pessoas, acho que né, assim, já é legal. E nessa newsletter a gente tenta também sempre antecipar alguma coisa, já falar, ó, em breve vai ter isso, né, tem uma amostra marcada, alguma coisa do tipo. O Instagram, ele acaba hoje, né? Talvez a gente já está até sendo superado nesse sentido, porque né, o TikTok, eu nem consegui pensar nele ainda, a gente ainda está no Instagram. Mas a gente tem muitas dúvidas, como o Fabrício falou, muita interação, e a gente tenta manter essa interação, que eu acho que é o mais bacana, responder os comentários, tem muita mensagem com dúvida, perguntas, algumas são frequentes, repetem, a gente, né, às vezes fica, ah, meu Deus, mas pô, isso, né, assim, a gente já tenta responder isso, tem que responder de novo, a gente vai, responde com carinho e tal, atenção. Gosto muito quando chegam uns e-mails, assim, fazendo perguntas ou se interessando pela programação. Tem muita, a gente trabalha, não sei como é que é para o Fabrício, mas a gente trabalha com cartaz em papel ainda, físico, e muita gente pedindo cartaz sempre. Aí eu sempre tenho, e cartaz hoje é um artigo raro, e isso é um assunto talvez para uma outra conversa, mas a gente tem um trabalho assim longo a ser feito, mas que já vem aos poucos sendo construído, principalmente a partir do início do ano passado, que é um núcleo de documentação, né, de memória do cinema e do audiovisual, não só da sala, mas do cinema no Espírito Santo, assim, até pela sua origem cineclubista, a gente tem muito documento, livro, revista, desde os anos 70, então a gente está no processo de catalogação disso, e também é uma área que me interessa mais recentemente, assim, essa coisa da preservação e tal. E a gente então tem esse discurso pronto aqui, os cartazes são reunidos, o nosso centro de documentação, etc. Infelizmente a gente não pode dar, mas as pessoas se interessam muito ainda pelo cartaz, assim, é uma pena que seja cada vez mais raro e que às vezes vem em uma unidade, assim, é uma pena. Nos filmes que eu faço, eu sempre imprimo muito cartaz ainda, gasto um dinheiro com isso, porque eu acho que sei lá, um objeto, assim, valioso para mim e que eu acho que poderia ter mais espaço. Então essa interação é muito bacana do público, né? E é muito legal quando chegam, tem esse retorno, assim, chegam perguntas e pedidos. Quando vem pedido de filme, às vezes dá uma pena, assim, porque a gente fica, poxa, não é tanto o perfil da sala, ou não vai dar tempo, ou a distribuidora está lançando com poucas cópias e não quer passar agora, etc. Tem essas limitações também. Uma coisa que vocês falaram que esse ano eu não senti tanto, e talvez porque eu não estava muito, não sei, preocupado até. Eu cheguei muito de coração aberto, né? Depois que a sala reabriu, depois da pandemia com DCP, para mim era só alegria. Então eu não sofri com distribuidora querendo impor, fechar a sala, assim, né? Tipo, ainda mais porque a gente tinha uma sala só, então, tipo, já de cara eu falava, olha, é assim, não tem esse espaço, a gente tenta trabalhar com mais filmes, etc. Mas a gente garante a permanência do filme por várias semanas, isso é o mínimo. Então, eu não tive essa imposição, assim, de tipo, precisamos de... Quando teve, já não era para ser programado, então não fazia sentido para a gente. Agora, para deixar mais tempo, a gente não teve nenhuma experiência como a do Fabrício, 2 meses em cartaz de algum filme, mas 5 semanas e algumas sessões avulsas, eu acho que alguns rolaram. E, e é isso. Aí, com isso também, a gente conseguiu, de abril a dezembro, exibir. Eu estava até olhando aqui para atualizar. A gente fez esse levantamento pela primeira vez também. Eu consegui fazer um levantamento até mais detalhado, mas a gente exibiu 50 filmes em total, em cartaz, e teve um público de aproximado, assim, que também às vezes tem um errinho ou outro, mas de 8.100 pessoas nessas sessões de filmes em cartaz. E desses foram 27 filmes brasileiros, que eu acho que ainda é uma média até baixa, digamos, mas a gente decidiu fazer esse levantamento justamente para ter uma dimensão assim do que a gente estava exibindo, né, e chegar no final do ano poder pensar o próximo ano. Então foi um pouco mais de 50% de filmes brasileiros.
E, além disso, a gente teve 18 mostras ou sessões especiais, lançamentos de curtas, filmes produzidos no Espírito Santo que tiveram sessões de estreia e que teve um público de aproximadamente 800 pessoas. E uma coisa que eu falei, que eu acho que é importante destacar, assim, a importância para a sala, até em termos comerciais, assim, porque é uma sessão com preço mais baixo, que é a sessão do projeto Cine Escola Metrópolis, que é um projeto que já existe há muitos anos, talvez quase 30 anos. Eu ainda estou fazendo esse levantamento, até voltar nos documentos, serve também para construir a história da sala, que é um pouco difusa, mas o projeto Cine Escola, a gente trabalhou com 5 filmes esse ano e teve 1.800 pessoas, né, 1.800 estudantes da rede pública de ensino municipal, de algumas cidades, não só de Vitória, e rede estadual. É, isso é muito legal porque, de fato, assim, o Cine Metrópolis no imaginário, né, e na história da relação das pessoas com as salas de cinema por esse projeto, muitas vezes a sala que o primeiro contato, né, de crianças com a sala de cinema. Então, a gente tem esse retorno até de estudantes que depois estão na universidade, ou de pessoas adultas que a gente conhece, que sempre falam, é aqui a primeira sala que eu vi um filme. Então, o Cine Metrópolis tem esse lugar assim na memória e no coração de muita gente. E a gente mantém esse projeto e acho que é muito legal o retorno. E ele sempre tem uma apresentação antes, às vezes uma conversa depois. Tem uma pessoa da equipe destinada para esse projeto escola. Então, é algo que a gente tenta investir mais, assim, e ter uma diversidade maior de filmes, de temas, linguagens. Não é só é interessante também porque aí é o momento de mostrar essa diversidade, né? Um outro cinema, apresentar o cinema brasileiro. E nesse caso do Projeto Escola, no ano passado, nem foi uma decisão nossa, era só filme brasileiro. Então, aí tinha documentário, ficção, curta, longa, mas a gente pensa, olha, não dá para passar o que vocês querem. A gente tem essa cartela de filmes, então, se quiserem vir para ver alguns desses filmes, a gente vai receber com o maior prazer. Então, o momento que a gente acha que é o momento de apresentar o cinema brasileiro, de talvez até, de certa forma, impor o cinema brasileiro para ter uma abertura maior, assim, sabe? Contemplar de fato a diversidade, né, do cinema e não ficar só para o que as pessoas querem ver, porque às vezes elas não sabem que existem outros filmes assim disponíveis e que podem gerar, né, debates tão ricos para a sala de aula. Isso é bem, bem incrível mesmo, assim, porque eu acho que parte desse lugar, né, assim, a gente está falando de uma pedagogia, afinal de contas, né, assim, e isso, às vezes, ela tem que vir, de fato, imposição é uma palavra muito difícil, né, mas eu diria até que numa política sabe, isso é muito importante, até porque, assim, o que a gente está falando também de uma relação de mídia, né, o que também não quero aqui generalizar, mas assim, o que chega para as pessoas assim, só, eu quero ver tal coisa, tal coisa, tal coisa, mas assim, vamos experimentar um negócio diferente aqui. E isso parte da gestão mesmo, né? De uma política de gestão pública, cultural, assim, que eu acho que é muito rica mesmo, até porque as outras coisas as pessoas têm o tempo inteiro, né? Mas mostrar que existe talvez seja talvez o grande tchan, cereja do bolo mesmo da programação, assim, porque é aquele filme bonito pra caramba do Moses, né, que acho que tem um dos títulos mais lindos, né, sobre o João Bernardo da Costa, Bernardo da Costa, né, que é Outros amarão aquilo que amei, algo do tipo, né, que eu acho que o papel mesmo, assim, um dos papéis, eu acho que fundamentais ao meu ver, né, de curadoria é exatamente isso, assim, investir naquilo que você pode imaginar que as pessoas vão gostar e que talvez não tenham tido acesso se não fosse por um processo mesmo de pensamento, de programação, né? Então, eu acho super bonito isso, Vitor, que você Criar falou, memória, né? e a memória, exato. Porque essa parte das escolas é importante, algo que a gente está tentando emplacar aqui, né?
A gente é muito favorecido por estar nesse centro cultural e é muito visitado por escolas no sentido mais amplo, assim, o pessoal vai conhecer o MIS, a Gibiteca, né? A Gibiteca favorece bastante um pouco isso. E normalmente o prédio é apresentado pelos funcionários do MIS, né? Luiz, Vitória, enfim, que podem dar uma passadinha no Cinecultura para ver se dá se os meninos têm tempo, né, de passar. Normalmente é um curta-metragem, assim. E isso é muito bom e normalmente vem crianças menores, assim, e aí passa alguma coisinha mais inocente, assim. Aí recentemente, é que eu vou contar de uma imposição que eu fiz recentemente, falando de imposição. Falei, vamos apresentar a sala. Eu falei, beleza, né? Vinha aquela galerinha ali de 5, 6 anos e tal, mas era um pessoal já pré-adolescente, assim, né, sei lá, 12, 13. A galera um pouco mais alta, já adulta, assim. Eu falei, nossa, rapaz, eu vou colocar o trem aqui. Aí, era muita gente, eu olhei pela sala assim, aí eu coloquei o vinil verde. E foi espetacular, assim, eu cheguei a apresentar, você falou, quem aqui conhece Bacurau? Umas 10 pessoas, uns 10 garotos levantaram a mão, assim, já ouvi falar desse filme, não sei o que, aí eu expliquei que era um dos primeiros curtas-metragens do mesmo diretor e tal. Rapaz, esses meninos saíram com a cara, assim, uma menina comentando, falou, nossa, eu achei que ia ser uma experiência leve. Eu falei, não, mas foi de boa, você tá tranquila, você tá viva. Assim, eles nunca vão esquecer, eu acho, essa sessão. Foi maravilhoso, porque o som bem alto, né? Então, assim, alguns deles vão voltar mais tarde. Acho que o Vinil Verde é um desses filmes que causa impacto. A primeira vez que eu vi Vinil Verde falei, caraca, o que que é isso? O que que tá acontecendo, né? E é um filme de conto de fadas, de certa forma. Então, assim, ele tá dialogando com a jovialidade, mas ele tem aquele impacto muito particular dele ali, que faz com que as pessoas não esqueçam, né? Imagino que essa galerinha mais nova não vai esquecer. Nesse caso, acho muito melhor do que exibir um filme um pouco mais comum, né? Não é agora. É agora que eu vou pegar o pessoal no laço. É, e talvez um dos impactos mais interessantes numa pessoa, sobretudo nessa idade, né, assim, talvez até mais do que uma adesão direta, seja uma espécie de ojeriza, assim, o que é isso? O que eu acabei de ver? Talvez cause, né, gere na pessoa, assim, um sentimento meio de raiva, de surpresa, porque o que é isso? Eu não estou acostumado com isso. Isso realmente gera um impacto que pode ser muito positivo, né, assim, a não adesão, até às vezes mais do que a adesão direta, né, assim, um encantamento. Bom, então, gente, eu agradeço muito mesmo assim, a participação de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei o papo. Eu acho que dá aquela sensação de princípio de conversa, né? Assim, da vontade de estender mais. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado realmente, assim. E em breve a gente, a partir de amanhã e depois, temos outros debates com as outras pessoas que fizeram parte enfim, dos programadores e programadoras que selecionaram os 10 filmes. A ideia desse debate é ouvir experiências mesmo, sabe? Porque eu acho que cada lugar tem a sua especificidade, né? Assim, tanto geográfica, de conceito curatorial, de possibilidades enfim, até mesmo de fomento, de como que a sala se mantém, público, comunicação. Eu acho que uma série de coisas aqui que eu espero que, enfim, gere alguma coisa legal. Enfim, Vitor e Fabrício, obrigado demais pela troca de experiências aqui, adorei. Obrigado por terem feito também a seleção. E só para dizer, foi um sucesso, né? Um sucesso de público. Teve sessão de Vitalina Varela cheia, teve sessão de Ilbuco cheia. Então, os outros filmes, com certeza. Os Primeiros Soldados acho que foram 3 sessões, 2 delas estavam cheias também. Martinho encheu todos, porque é natural. Enfim, foi muito legal, foi muito bacana mesmo a experiência toda. E ano que vem tem mais. Foi tão legal que eu quero fazer, tipo, não anual, agora semestral, retrospectiva semestral. Então tá, gente, muito obrigado. Eu agradeço Obrigado a também. você, Sam. Obrigado aí todo mundo. Carol, Luísa, Rosane. Eu sei que fazer a tradução de Libras é cansativo, mal respeito aí. Eu convivi com o pessoal da Libras, que eu fiz letras, né? Quando eu estava saindo, o curso estava começando. Trampo. Abraço para todo mundo. Pois é, Abraço. considerações finais, né? Obrigado, Fabrício, também pela troca.
Acho muito boa esse estabelecimento de uma rede mesmo, né, de diálogo, assim, entre salas. Não, não... É legal, eu gosto dessa coisa do programador, porque ele, como o Fabrício falou, acho no começo, né, não é a nossa opinião, né, assim, exatamente, né, a programação não reflete só o nosso gosto, reflete um pouco dele, mas tem esse desejo de ver a sala movimentada, cheia, e as pessoas felizes, acho que tem muito isso, e a gente fica um pouco atrás, assim, olhando, né, de trás da cortina. Então, esse diálogo vai se manter entre as salas, eu acho, né, futuramente, não só entre os programadores pessoas físicas, mas como as instituições, assim, e tomara que elas permaneçam por muito tempo, porque já estão, né, há décadas aí. E a sala de cinema, eu nem falei, né, o Samuel perguntou, mas o Fórum de Tiradentes, que aconteceu esse ano, teve esse espaço para um grupo de trabalho de exibidores, tinha representação lá de programadores de salas, donos de salas de cinema, tinha representantes dos cinemas em rede, que é uma iniciativa de salas universitárias. Acho que tem boas propostas, mas tem muito trabalho assim por ser feito, né? E principalmente dessa valorização mesmo do cinema de rua, pelas cidades, pelos estados, pelo governo federal, e para que a gente chegue no público assim e depois o público mantenha, né, a sala, digamos, em atividade pelo interesse da comunidade mesmo. Fabrício citou o Recife como exemplo, tem o Circuito SP Cine em São Paulo, né, que também são iniciativas que eu acho bem-sucedidas assim, de cidades que investiram numa formação de salas de cinema públicas e que fortaleceram, né, todo um ecossistema, assim, toda uma, uma dinâmica do audiovisual regional. Então, não dá para falar do cinema produzido em Pernambuco sem falar da importância das salas de cinema em Recife, né, e assim vai. É muito importante que as salas de cinema existam e sejam múltiplas e diversas. Ótimo, Vitor, obrigado. Eu vou também aqui, agradeço a Lui, a Carol, a Rosane, Laís e Clério, por toda a estrutura, né, que nos deu aqui para a gente trocar essa ideia, gravar, e esse vídeo depois ele vai ser compartilhado. É isso, boa noite e um abraço grande aí para vocês. Muito obrigado.